E a gente começa com aquelas notícias que dizem respeito à programação dessa caixinha de fazer louco aqui que a gente ama. E com ela, a gente sabe, né, nossa jornalista mais do que premiada, antenada, querida, linda, que é a Cristina Padiglione. Oh, 7.5 inteiraço, Vem cá, vem maravilhoso. cá. Eu sei, olha, dá uma olhada. Dá uma olhada. Oi. Alô? Gente, Você tá muito ele chique. estava muito concorrido ontem, eu nem consegui falar com ele. Você sabe que eu já consegui responder... Um décimo. Não, 180 eu já consegui, 180. Muito bom. Eu estou fazendo o seguinte, como tem aquele aplicativo lá do WhatsApp, quando a pessoa manda o WhatsApp, eu falo. Eu mandei um áudio para você, porque eu não consegui falar. Ainda não vi. Liguei, eu sei, tá lá, que ainda não foi ticado. Porque tem gente que não mostra, né, quando viu a mensagem ou não, né? Ah, é? Tem isso? Quando fica ticado azul, a gente sabe que foi Sim. ouvida, mas a pessoa às vezes pode colocar lá um negócio, um recurso que não avisa quando ela já viu. Que é tipo não. a minha filha, que eu nunca sei se ela viu a minha mensagem ou não. Ah, mas aí pra que vale isso? Tem que ter um azulzinho. Porque aí se você não respondeu, você não denuncia se já viu ou não. Olha que Ah, sacanagem. também acho, não. Aí é feio. É. Eu acho feio. Pois é, eu também acho. Eu tenho que aturar minha filha. A gente já falou muitas vezes, vamos falar mais uma vez da dona do pedaço, né? Parece que houve uma percepção em torno de pesquisas, que a Globo adora uma pesquisa. Eles fazem toda a novela, né? Parece que esse casal aí não tem química, foi o que disseram? Então, saiu isso no grupo de discussão, que normalmente quando a novela vai muito bem, eles nem fazem, até pulam esse grupo de discussão. Eu tenho muito sérias restrições a grupo de discussão. Eu já assisti grupo de discussão que você fica atrás de um vidro escuro, né, assistindo a um debate entre... no caso, eu fiz uma vez, numa reforma gráfica do Estadão, a gente ficou atrás de um vidro vendo o que as pessoas achavam do nosso novo produto. Mas aí, quando um discorda do outro, o terceiro discorda do primeiro... Quando um concorda com o outro concorda com o primeiro e o segundo, um quarto dificilmente vai discordar. Fica aquela coisa de o cara fica retraído. Então, eu tenho muitas dúvidas de que funcione. O Miguel Falabella detesta grupo de discussão. E tem sempre uma acusação de que a Globo só faz o grupo de discussão em São Paulo. Tudo bem que é a maior praça, que tem gente, né, tem a maior mistura de tipos de pessoas, mas você não fica sabendo se isso vale para o cara que está em Pernambuco, no Rio ou no Rio Grande do Sul. Então, de qualquer forma, eu queria dizer o seguinte, o Marcos Palmeira e a Juliana Paz fazem o casal principal, teve essa ideia de que talvez não tenha muita química, e eu pensei, a novela dando 34 pontos, não tem química? Imagina se tivesse, não é? Meu Deus do céu. Então, eu acho que o problema não é exatamente esse ali. Não tem, na verdade, não tem um grande problema em relação ao alcance da massa, mas tem uma repetição, por exemplo, de situações que as pessoas reclamam, de diálogos, às vezes o cara entra 3 vezes em cena para falar a mesma coisa, e daí entra a história do didatismo da novela, né? Que você sempre tem que ter a percepção de que o primeiro diálogo não foi ouvido por todo mundo, então fala a segunda, fala a terceira e conta para um quarto para a pessoa ouvir de novo. Para quem está acompanhando direto, é um inferno mesmo, né? É muito difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Lady Night. Vai acabar, não vai acabar, vai parar, não vai parar. O programa é tão legal. Não vai, o programa continua existindo, agora ele estreou, né, a 4ª temporada, mas na Globo, o que acontece? Esticaram, né? A Globo demorou para trazer o programa para a grade da TV aberta, trouxe no começo do ano com uma ideia de 3 meses, esticou até julho. Aí virou já um programa, sabe aquela história que você diz, que detesta a palavra temporada? Sim. Tudo na Globo hoje é temporada. Esse programa acabou ficando quase que o ano todo no ar. Ficou metade do ano. E ia sair agora, vai até agosto agora. Eles resolveram que vão deixar até agosto. Na quinta-feira... Quando chegar agosto. Quando chegar agosto, Aí já soube agora, aliás, em primeira mão aqui, que depois que saiu o Lady Night, vai entrar aquele The Good Doctor, que está no Globoplay, que aumentou em 200% a audiência do canal GNT, e agora vai para a TV aberta, com uma série americana, um cirurgião que é autista, é uma história super interessante, que tem um alto poder de comoção, mas até lá, quem segura a onda é a Tata Werneck. E às quintas-feiras eles costumam apanhar do SBT depois da Praça Nossa. Então a Tata é o último respiro da Globo de liderança, depois a Globo começa a perder. Por isso que ela não sai do ar, né, agora, né? Estão mantendo aí todas as... Como é que eles chamam? Estratégia de programação. De programação, mas eles estão quase que esgotando. São 3 temporadas que havia gravadas aí do programa, 3 temporadas prontas, e eles colocaram quase que essa safra inteira no ar. Agora ela está fazendo a 4ª no Multishow. Daqui a pouco deve entrar de novo, né? Porque o Good Doctor também não dura para sempre. Uma outra coisa que me parece bastante interessante é o assunto de Carlos Imperial.
Você chegou a ver, não? Eu ainda não vi o filme, eu vi a imagem, né? Que é essa daí. Eu recebi essa imagem ontem, né? Estamos trazendo aqui. Carlos Imperial. Publicamos hoje no jornal também. E o Carlos, o Hassum vive esse personagem muito controverso. Eu tive um choque quando eu vi, porque é um cara muito boa praça. O Carlos Imperial era muito polêmico, né? Não era mais do que controverso, era um cara muito polêmico. E na escolinha ele faz um personagem que era do Costinha, que é um humor quase infantil. Ah, é. Que é um prato cheio para um ator, né? Poder fazer as duas coisas. Ele vai estar no cinema como Carlos Imperial e na escolinha, que vai estrear na Globo dia 28 e já está no Viva, ele faz esse personagem que está genial, assim, ele está muito bem. Para variar, né? Um campeão de bilheterias. O personagem, o Carlos Imperial, vai estar no filme do Simonal, a cinebiografia do Simonal, que estreia dia 8 de agosto. O Fabrício Boliveira faz o Simonal e tem a Isis Valverde também como mulher dele. Acho que vai ser, que era outra figura também que teve muito falatório em torno da trajetória dele, se ele era dedo duro ou não era, aquele contexto de ditadura, aqueles tempos turbulentos. Então eu tenho uma expectativa boa para o filme também. Você conheceu, né? Não, eu era íntimo amigo dele. Sequer me procuraram para nada. É mesmo? É. E já não é, acho que teve livro, já é o segundo filme, né? Acho que o Cláudio Manuel fez um documentário. É mesmo? Não me procuram, eu não sei porquê. Que coisa estranha. Para dar um depoimento, olha, Simona era meu Porque brother. é uma coisa que todo mundo queria saber, né? Que fundamento tinha essa história, né? A gente se encontrava quase todo fim de semana na minha casa. Olha, e o cara virou, de repente, em desgraça, ninguém sabe por quê, como é que foi, como começou, até sabe, mas... Eu fiquei doido com essa história, porque não era verdade. E muito dolorido, né, para aqueles tempos. Não acabaram com a carreira, acabaram com a vida dele. Foi mesmo. Enfim. Bom, enfim, vamos ver como é que vai estar isso no filme, mas eu também acho estranho que alguém que tenha convivido com ele nem sequer tenha sido procurado, né, porque seria de praxe. Paciência, talvez eu não tenha química. Talvez as pessoas não tenham essa noção, né, de que era tão próximo, né, porque você, por exemplo, te associa o tempo todo à Jovem Guarda, que não era. Nunca tive na Jovem Guarda. Então tem um rótulo aí que a gente precisa corrigir. Não adianta, eu estou tentando há 53 anos dizer que eu não sou, nunca fui da Jovem Guarda. E as pessoas me perguntam assim, que era da Jovem Guarda? Eu falo, não fale isso para ele, por favor. Não é nem nada contra, mas não era. Mas é que não era, não é verdade, né? Não era. O fato de estar convivendo na mesma época, com as mesmas pessoas, não significa que fosse. Eu vou ter a alegria de ver você daqui a pouco de novo. Oba! Não é? Estamos aqui. Eu também estou aqui. Obrigado, meu amor. Daqui a pouco a gente volta. No próximo sábado, dia 20, seria aniversário do pai da aviação. Existe o Dia do Aviador, que nós aviadores comemoramos, que é 23 de outubro. Mas o dia de aniversário dele é 20, o eterno Santos Dumont. Ele não só provou que era possível decolar com 14 bis, como criou outros 20 projetos, incluindo balões dirigíveis, helicóptero e a Demoiselle. A Demoiselle, para mim, foi a obra-prima dele. E partindo disso, essa bonitinha, lindinha, escreveu um livro infantil sobre ele. E é ela quem nos revela muitas curiosidades sobre ele. Boa tarde, a jornalista e escritora Luciana Garbim. Você está boa, meu amor? Boa tarde. Luciana, como você é bonita. Prazer voltar ao seu programa. Obrigado, meu amor. Você sabe que essa pauta foi sugerida por uma amiga minha, que acho que é sua assessora, Silvia Neuborn, está ali, toda linda, minha amiga de tanto tempo, não vou dizer há quanto tempo. E ela passou para mim um e-mail falando, eu já estava vendido com a produção, que nós aviadores reverenciamos muito, né? O Santos Dumont. Bom, Albertinho, eu achei o máximo isso. E suas incríveis máquinas voadoras. Quem é que vai dar? Você, Pascoal, olha que coisa mais bonitinha isso aqui. O que falta de fato, é a informação e a cultura na primeira idade. Eu acho que você está no caminho absolutamente certo, pode acreditar. Agora, você criou uma família divertida, né? Conta. Exatamente. Eu queria que as pessoas conhecessem Santos Dumont e principalmente as crianças conhecessem. E de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Então, a Turma do Albertinho, o livro é uma mistura de ficção com realidade. A Turma do Albertinho viaja pelo mundo e a ideia é que, por meio dessas viagens, as crianças possam conhecer um pouco de quem foi Santos Dumont, o que ele fez. Então, a gente mistura histórias que são de brincadeira, histórias infantis,
com também relatos do que aconteceu na vida de Santos Dumont. Tem muitas notas de rodapé, a gente fez uns quadrinhos de traquitanas ali para as crianças conhecerem um pouco. Bonitinho. E acho que assim, tem muito adulto também que está aproveitando para conhecer mais, Rony, sobre ele. Ah, sim, com toda certeza. Ah, bom, eu fui piloto da Força Aérea, né? E sou piloto civil. É engraçada essa história que contam pra gente, que eu não sei se é verdade, você que pesquisou mais, é verdade que ele é supersticioso? Era. Era, né? Era. Todo mundo fala que negócio de, tinha que usar determinada roupa, tinha que fazer não sei o que, a cor, o número. Ele tinha um monte de superstições, é verdade isso? É verdade, assim, a gente tem que imaginar que naquela época tinha muita gente que tentava realizar esse sonho do homem de voar. E muita gente usava umas máquinas muito precárias, você não tinha nada sofisticado. Então muita gente também sofria muitos acidentes, muita gente morria. Então era até comum que esses aeronautas, né, a gente ainda nem falava aviadores, eram os aeronautas, que eles tivessem ali as suas superstições. E o Santos Dumont também tinha algumas. Dizem, por exemplo, que ele gostava de voar com tipo uma echarpe ali que ele tinha ganhado. Depois ele ganhou da Princesa Isabel, que acompanhava muitos voos dele, a medalha de São Bento, que ele viajava sempre com ela. Tem a questão da casa dele lá de Petrópolis, a história da escada. Eu conheci a casa Então lá de tem Petrópolis. muitas histórias assim sobre Santos Dumont. É engraçado que eu, quando comecei a pesquisar sobre Santos Dumont, eu acho que eu sabia, porque a maioria dos brasileiros sabe, que ele era o pai da aviação, o inventor do 14 bis. E aí, à medida que você vai se aprofundando na história dele... Inventou um monte de coisa. Um monte de coisa. Você vai descobrindo os detalhes fascinantes, né? Então, Olha, eu vou acho dizer, que isso que é... Luciana, eu já li pelo menos umas 4 biografias dele. Sempre que eu leio uma outra, tem mais novidade. Exatamente. É impressionante, né? E cada vez se descobre mais coisa. A minha pesquisa começou com um novo acervo, uns recortes de Santos Dumont que passaram décadas num casarão do Rio de Janeiro. Foi a partir daí que eu comecei a descobrir coisas sobre ele. E aí eu comecei a procurar, assim. E tem coisas espalhadas pelo Brasil inteiro, né? É verdade. Então, quanto mais você remexe ali nos papéis, nos baús, mais coisas você descobre. Engraçado que a echarpe branca que ele usava fazia parte do nosso uniforme na Força Aérea. Ah, é? Você ganhava a echarpe branca. A echarpe de Santos Nossa, Dumont, patrono da Força Aérea. Ai, que maravilha. E tinha, né? A gente tinha. Fazia parte quando recebia todo o uniforme, a camisa, o uniforme inteiro, blazer, aquela coisa, todas as calças, sapato, que eles dão tudo pra gente, como cadete, né? A echarpe branca. Aquele era o máximo, o máximo. Bom, vamos falar dos acidentes que ele se meteu em tantos. Meu Deus do céu. Como é que esse cara sobreviveu a tanta pancadaria aérea, eu não sei. Ele sobreviveu, teve alguns que foram clássicos, né? Por exemplo, com o dirigível número 5. Primeiro ele caiu nos jardins do Barão de Rothschild, ficou lá todo pendurado nas árvores e depois ele ficou pendurado no hotel. No hotel foi. No hotel, que é o acidente famoso dele, né? E assim, ele tinha muita sorte, porque vários outros morreram, assim, várias outras pessoas que testavam ali essas máquinas voadoras morreram vários. E ele não, ele praticamente saiu ileso, ele conta umas histórias ótimas, né? Ele escrevia muito bem também. Escrevia. Então ele conta umas histórias... Você sabe da história da mesa dele de jantar, né? Sim, a mesa nas alturas. Você tinha que subir na escada para poder sentar na cadeira, lá em cima. Muito doido. Você sabe que no Albertinho eu adaptei um pouco, é um piquenique nas alturas que a turma do Albertinho faz. Então todos eles, ele quer que, Santos Dumont queria que as pessoas tivessem essa sensação que ele tinha quando ele estava lá no alto. E aí no Albertinho ele também chama a turma para um piquenique nas alturas. É maravilhoso. E essas histórias todas de, por exemplo, você falou agora do número 6, não, falou do número 5. O 6 foi a maior comoção lá em Paris. Foi. Ganhou prêmios, inclusive em dinheiro. Rodou em torno da Torre Eiffel. Exatamente. Olha que sonho dourado. Então, as pessoas conhecem mais pelo 14 bis, mas ele teve outros feitos, sim, né? Na aviação e na aeronavegação ainda na época. Ele foi o brasileiro de maior prestígio internacional da época, né, Rony? Prestigiadíssimo e com amigos muito famosos. Você falou da Princesa Isabel, mas tinha um monte de amigos maravilhosos. E ele era bem baladeiro, né? Engraçado Adorava. Que a gente tem essa cara dele meio surubática. Não, festeiro. Não. Ele frequentava o Maxims, né? Ele ia toda noite no Maxims, ele tinha vários amigos lá. E uma coisa que eu acho interessante é que ele se destacou no Centro Cultural do Planeta, que era a França naquela época, Paris,
por ciência, né? Enquanto o Brasil era conhecido pela produção agrícola, ele foi nesse centro cultural do planeta e se destacou pela ciência, pela tecnologia da época, Exatamente. que era voar. Isso eu acho fascinante Um da homem história culto, dele. informado, elegante. Ele tinha um amigo, você vai contar essa história que é muito legal, chamado Louis Cartier. Exatamente. Conta essa história que eu achei maravilhosa. Essa história é maravilhosa. Essa- Para nós aviadores é um must. Ele encontrava muito o Cartier no Maxims, e aí ele tinha umas dificuldades na hora de voar, porque a máquina, assim, tinha coisas que ele amarrava no corpo, tinha umas cordas, umas manivelas, e para ele saber ali, para ele ter a noção do tempo, ele ainda usava aquele Relógio de bolso. Claro. que era inconveniente, né? Então ele pediu para o Cartier imaginar uma solução, alguma coisa que fosse mais fácil ali na hora dele voar. E o Cartier pensou e fez o Santos, que até hoje está à venda ali na... Eu tenho um Santos, Você você tinha que ter. super chique, né? Tinha que ter, aviador. E assim... E criou foi o relógio de feito. pulso. Ele Que não a existia gente, isso. a gente fala assim que até tinha alguns registros, mas ninguém usava, né? Então, Olha o quando ele Santos aí, ó. cria... Olha o Santos aí. Ele populariza, assim, as pessoas começam a usar, tanto que é um sucesso até hoje, mais de um século. Pois é. Você não tem ideia, quando eu consegui, meu Deus, comprar o meu primeiro Santos. Ai, Um orgulho. umas bobagens, né, que a gente tem em relação ao Santos Dumont. Nós Isso eu conto também no Albertinho, eu também dei uma adaptada. Então era como se fosse a turma vivia numa fazenda, ele pede ali para o rapaz que fazia as celas da fazenda para desenvolver um reloginho para ele poder Pois voar é. também. E outra coisa também que todo mundo pergunta é o raio do chapéu. Ah, sim. Como é que foi desenvolvida essa história do chapéu? Então, diz a lenda que ele, num dos voos dele, começou um foguinho ali numa parte do avião, né? Uma parte da aeronave dele. E que ele estava ali com o chapéu Panamá, que era o clássico, e aí ele pega o chapéu e vai lá para poder apagar as chamas. E o chapéu saiu tudo meio amarfanhado, não sei o quê. E uma característica de Santos Dumont é que todos os voos que ele fazia, ele convidava a imprensa da época, ele convidava a população, ele convidava os especialistas lá do Clube de Aviação da França. Então era tudo documentado. E aí, diz que ele saiu lá passou por aquele perrenguezinho ali, apagou com o chapéu, colocou o chapéu na cabeça e logo foi fotografado e saiu nos jornais. Ah, tá. E aí as pessoas viram, nossa, mas que chapéu diferente, todo meio torto. E acharam que era moda, porque ele ditava muita moda, verdade, né? é verdade. Essa coisa do colarinho alto, do bigodinho, assim, do cabelinho repartido do lado. Como ele era uma referência, ele era muito querido pelos parisienses, ali pela população toda, então as pessoas ficavam muito de olho no que ele fazia e copiavam. interessante isso. Tinha até pão chamado Santô, com a forma do dirigível. Quando ele deu a volta na torre, ele ficou muito famoso. Eu encontrei, por exemplo, propaganda de chocolate, as pessoas davam caixa de bombons no formato de dirigível. Ai, que Ele era interessante, eu uma não sabia personalidade, disso. ele era uma Você vê personalidade. que a gente aprende cada vez mais. essa Nesse acervo da FAB, que é lá no Sei. Campo dos Afonsos, É, né, o onde eu berço da estudei. aviação, Onde eu você estudei, eu estudou. fui cadete lá. Ah, então, lá é o berço da aviação nacional. Eles têm um acervo que mostra que o Santos Dumont era um marqueteiro, um bom marqueteiro da época. Então, o que ele fazia? Ele queria saber sobre o que saía sobre ele nos jornais, ele assinava umas empresas de clipping. Então, se saiu uma notícia sobre ele na Rússia, por exemplo, tinha recortes de jornais russos, ele recebia isso. Esse acervo está todo lá e é através desse acervo que a gente consegue ver, por exemplo, essas propagandas. E, aliás, eu queria até levar a sério. Essa documentação também existe lá, documentação iconográfica toda, de filmes, de tudo. E lá tem o museu de todos os aviões que foram usados na Força Aérea. É uma no maravilha. nosso país. É uma maravilha, eu É. recomendo. Estão todos absolutamente novinhos, impecáveis, alguns que eu voei, que hoje estão completamente fora de linha e tudo, mas que na época eram tão lindos. Tinha uma briga lá também, Lu, lá na aeronáutica, com os irmãos Wright, né, que voaram 3 anos antes dele, e ele. Aqui no Brasil, a gente não aceitava de jeito nenhum que os irmãos Wright tinham voado antes, Voado foram antes. 3 anos antes. Só que foram catapultados, né? Exatamente. E você vê, na Rio 2016, na Olimpíada, quando passou ali o 14 bis na abertura,
os americanos começaram a falar, o que é isso? Quem é esse que falam que é o inventor do avião? Até hoje essa polêmica continua, né? Existe. Olha, o que eu acho é o seguinte, é como a gente estava conversando, cada voo que o Santos Dumont fazia, ele chamava a imprensa, ele chamava os especialistas, ele chamava os juízes ali do clube de aviação, ele chamava a população, era tudo feito totalmente às claras. O caso dos voos dos irmãos Wright, ao contrário, como eles tinham já interesse em patentear, então eles queriam fazer as escondidas justamente para ninguém querer copiá-los. E tem essa coisa do Flyer, de 1903, que ele voou com o auxílio de uma catapulta, do vento da catapulta. E o Santos Dumont, com o 14 bis, ele consegue levantar voo sem auxílio externo. Então, esse é um dos pontos que os defensores de Santos Dumont, como o primeiro, o pioneiro como nós, a gente levanta. Então, assim, o 14 bis foi o primeiro veículo mais pesado que o ar a levantar voo, né, a levantar do solo, por meios próprios, sem auxílio externo. Isso faz muita diferença naquela época. Claro, e agora no fim da vida dele já estava com a saúde bem deteriorada. Há quem diga que ele ficou deprimido porque a invenção dele foi para a guerra. Não é bem isso, a gente sabe que não é bem isso. Ele estava depressivo mesmo, estava doente. Conta essa história, que acabou os dias dele lá no Guarujá. Tem até escritos que a própria polêmica com os irmãos Wright deixou ele bem magoado, ele escreveu sobre isso. Ele até fala, bom, o que o Graham Bell, por exemplo, diria se depois dele apresentar o telefone dissessem que alguém tinha inventado o telefone antes? Ele chega a escrever sobre isso. O que a gente sabe é que ele tinha tido, muitos anos antes, um diagnóstico de esclerose múltipla, que hoje pode até ser contestado porque a psiquiatria da época era muito incipiente, estava só engatinhando. Então, eu até peguei nesse acervo do Centro de Documentação. Até hoje a neurologia sofre muito com esses diagnósticos. Exatamente. Até hoje a psiquiatria tem algumas dificuldades. Você imagina, então, neurologia. O que se sabe é que ele já tinha tentado suicídio antes e aí, em 1932 ele estava lá no Guarujá, no Grande Hotel La Plage, ele já estava muito debilitado, em companhia do sobrinho, que estava ali acompanhando, até porque a família tinha medo da situação que ele estava, e estava em plena Revolução Constitucionalista de 1932. Então se espalhou muito essa história de que ele tinha ficado chateado. Há documentos que mostram que ele tentou, quando ele viu que o avião podia ser usado para a guerra, que ele tentou até criar um concurso para reverter isso, mas aí já era tarde. O que eu imagino, Rony, é que é sempre uma soma de fatores. Nunca é um fator isolado que leva a pessoa a uma atitude assim extrema, né? Então deve ter sido esse conjunto de fatores que infelizmente... Como é que você coloca isso no livro? Eu conto, a gente tem uma cronologia no final que a gente conta, eu conto que ele se suicidou, mas a história do Albertinho e das incríveis máquinas voadoras, elas continuam, da turma. Eles viajam pelo Brasil, eu não entro, ele não faz parte da história do Albertinho, mas está escrito ali, tem os detalhes para quem quiser saber. Querida, muito obrigado. Obrigada a você, foi um prazer. Luciana Garbim é autora desse livro Albertinho e suas incríveis máquinas voadoras, que de fato eu recomendo. Sou suspeito? Sou, mas eu recomendo. Viu? Obrigado, meu amor. Obrigada. Obrigado. Quem é essa amiga de vocês, chamada Ana Pedrosa Gutierrez? Ana, disseram para mim, dá um beijo nela, porque ela é fã do programa. Então, um beijo, bonitinha. Eu quero te conhecer, então. Bom, e agora sim, nós vamos continuar com as notícias trazidas pela nossa competente jornalista, linda, por fora também, Cristina Padiglione. Olá. Como é, meu amor? Você sabe que você estava conversando com a minha colega de anos e anos de Estadão, Luciana Garbim. Temos uma longa convivência no limão, nosso limão mais doce. Sim. Não, é um eu limão, não sabia que ela... O Estadão é um limão doce, assim, que fica no bairro do Limão. Sim, no bairro do Limão, né? Eu adorei essa história do Albertinho, muito legal. É uma craque no assunto, Luciana. Bom, quinta temporada, odeio essa palavra, da escolinha. Tudo agora é temporada. Que vai estrear na Globo, né? Falamos agora do Rassum e tem a escola. Já tem no Viva, né? Tá no Viva, exatamente. Vai estrear no fim do mês na Globo. E tem uma boa percepção aí de aceitação, porque no Viva ela já dobrou a audiência do canal. Aliás, ela levou o canal Viva para o segundo lugar no ranking da TV Paga.
A gente tem basicamente os alunos de todas as 4 temporadas anteriores, claro, o clássico do Bruno Mazzeo fazendo o papel do pai, assim como o caso do Lúcio Mauro Filho, fazendo lá o Aldemar Vigário, o Matheus Solano fazendo Zé Bonitinho, os melhores estão ali. Eu sinto falta do Marco Rica, que não pôde estar agora porque está fazendo novela das 6, Nerds da Capitinga, tem agora o Marcos Vera fazendo... O Marcos Vera está fazendo o papel que era do Tom Cavalcante, que revelou o Tom, que era o Canabrava. O Canabrava. Tá muito bem, viu, Fê? Eu achei que era difícil encarar ali, porque é muito específico, né, pro Tom. Mas tá bem. É o Zé Bonitinho. O fato é que as pessoas amam o Matheus Solano de Zé Bonitinho. Agora tem uma sala de pintura, de sala de artes dos alunos, e ele aparece no primeiro episódio posando para as meninas com uma maçã, assim. Tá posando. Não, o Jorge Loureiro é uma pessoa também incrível, eu adorava. Adorava ele. Advogado, né? Advogava para a classe artística toda. Eu tive a grande honra de conhecer, mediei uma vez até um debate com ele. Mas enfim, a escolinha agora, essa temporada, que você odeia essa palavra, mas é assim que é... Porque a gente classifica os revezamentos das safras de episódios. Então agora a gente tem uma safra de episódios novos no Viva que levou o canal para o 2º lugar. E isso é uma boa notícia para a Globo, que vai estrear agora dia 28, né? Exatamente. Mas é muito bem sucedido. Eu acho que é o revival mais bem sucedido deles, é a escolinha. Acho não, com certeza é, né? Olha, você sabe que eu tive uma gratíssima surpresa quando ela me convidou para fazer o programa dela, a Maisinha. Eu achei um encanto essa menina, mas me contaram que ela tinha pavor do pânico. Ela contou isso pro Marcelo Taz, agora no Provocações, né? O Taz ressuscitou Provocações lá com muita competência, aliás, na TV Cultura. E essa semana a Maísa foi a entrevistada dele e contou essa história que deu uma certa repercussão. Ela entende que aquilo era um programa de humor, mas ela era uma criança. Quer dizer, ela continua sendo uma criança, é uma adolescente agora. Mas ela ainda menor e tal, enfim, e um coração muito puro e muito de verdade, né? Ela não é uma figura montada, ela é aquilo desde criança. É aquilo mesmo. E tal. E ela contou para o Tais que ela ficava, apesar de entender que era um programa de humor, ela ficava traumatizada de ser chamada de menina monstro pelo pessoal do Pânico, que eu né, fazia parte das brincadeiras ali, das piadas, mas eles não levavam isso em conta, porque ela sempre se mostrou tão emancipada e tal, mas é engraçado como ela se mostrou sempre muito esperta, mas nunca fora da idade dela, né? Ela sempre teve a idade que ela nunca atropelou muito, não era uma menina querendo posar de piruinha e tal, era uma menina, né, na sua idade, sempre foi, para mim ela sempre esteve muito perto, muito de acordo com a idade dela, e ela contou pro Tais isso, entre as revelações dela no Provocações, que ela ficava traumatizada. Bacana, né? O Tais arrancar isso dela. Marcelão é um cara muito bacana, chegou a ser capa da minha revista. E é uma informação, uma cultura muito acima. Ele é genial, eu gosto legal. Muito dele também. Eu também. Uma série que você ama, que todo mundo ama, que é o Game of Thrones, bateu todos os recordes de indicação para o Grammy. Foi, 32 indicações pro Emmy. Meu Deus do céu. A lista do Emmy saiu, saiu ontem, anteontem saiu. E 32 indicações nunca um único título teve 2 posições entre os finalistas dessas, que são muitas, né? São muitas categorias, mas eles têm inclusive a melhor série de drama, a série de encerramento deles, né? A série acabou agora em julho, entre julho e agosto, então ela, entre junho e julho, e ela carrega essas 32 indicações na sua última temporada, assim como o VIP, que é também da HBO, e a HBO, por causa das 32 indicações, voltou a ocupar a primeira posição entre as plataformas, os canais indicados. No ano passado teve uma discussão que a Netflix, que é uma febre já no Brasil, a Netflix tinha ultrapassado a HBO no número de indicações. Como você tem essa coisa de pacote de TV que é muito caro e tal, tem muita gente assinando a Netflix que tem muita oferta, e agora tem muitas séries nacionais, por causa do preço e tal. E no mundo todo essa disputa, e ao mesmo tempo a HBO também começou a colocar o seu conteúdo com uma plataforma mais acessível para pagar e tal. O caso é que agora a HBO volta a ocupar a primeira posição, a Netflix em segundo, e daí vem as outras. Amazon, Fox, eu como músico chamo o Emmy de Grammy, quer dizer, tanta indicação pro Grammy, isso é coisa de músico, né? Que é parecido, mas o Emmy não. Emmy, Grammy, podia botar outro nome. Bom, tem outros que foram também indicados, né? Na própria HBO tem uma série chamada
Oh, meu Deus, o Chernobyl, né, de acordo com, mas alguns falam Chernobyl, mas é sobre o acidente nuclear na então União Soviética, que não é que é maravilhoso, porque é uma coisa tristíssima, mas é muito bem feito, assim. É uma coisa que vale realmente a pena, é sensacional, tá entre as minisséries essa daí. E tem a história tem uma coisa triste no M, que é o final, o desfecho, né, também acabou essa série, House of Cards, que sempre esteve ali muito bem colocada, e aí por causa de todas as acusações de assédio sofridas pelo Kevin Spacey, que esse é um caso bem específico, né? As pessoas tentam comparar tudo a isso, não é. Tem 2 ou 3 casos que são realmente muito contundentes. O cara não sofreu 1 nem 2, ele sofreu várias acusações de assédio, alguns depois desistiram, enfim, mas ele tem ali E tinha um comportamento no set que todo mundo conhecia, mas no momento que um denunciou, isso veio à tona, a série acabou praticamente. A personagem que faz a Claire Underwood, que é a Robin Wright, heroicamente conseguiu uma posição ali entre as finalistas para atriz, mas é uma pena que a série tenha se encerrado desse jeito, né? Porque ele desandou, enfim, o personagem dele, que era o principal, teve que sair, ele era produtor da série, tudo desandou, né? Então, terminou de uma maneira meio triste. Melancólica. E isso se reflete na lista do Emmy, não tem nada, só tem a atriz indicada lá. Bom, a Record pensa em fazer um novo reality de culinária. Pensava. O Top Chef é muito bem feito, mas não deu resultado. Por quê? Ele deu uma flopadinha, né? Quando eu falo não deu resultado assim. Eu acho que merecia mais, na verdade. E ele não saiu muito do patamar que a Record estava acostumada lá com o Buddy Valastro, que é um gringo muito amado no Discovery, e a gente precisa ter esse cuidado, né? Quando você fala assim, o cara é um ídolo no Brasil, mas é um ídolo na proporção da TV paga. Quando vai para a TV aberta, isso fica uma migalhinha, né? Não é a mesma coisa. Claro. E para as exigências de anunciante, de audiência, não era tudo isso. Bom, aí lançaram o Top Chef, que era uma ideia brasileira e tal. Aliás, brasileira não, era uma primeira versão de um formato internacional, com o Felipe Bronze, com o nosso querido Bassolé, que é um galã da cozinha. Tá lá, bonitão. Né? Manel. E ela deu uma flopadinha, assim, não é que ela não foi um fracasso, mas não foi o que esperavam. Mesmo assim, eles têm uma expectativa de fazer uma segunda temporada. Ótimo. E torço para que também a segunda sempre é mais azeitadinha, né? Já que a gente está falando de comida, sempre é mais azeitada, já sabe onde errou, onde acertou. Ela teve ali os seus 7 pontinhos de audiência, que não é nada desprezível. Não, pelo contrário. Que a Record tem ambições maiores, né? Também temos que contextualizar isso. Olha, quem começou com programas de gastronomia, de culinária no Brasil? A Gazeta. A Gazeta. É verdade. Então, estamos bem na fita. Estamos bem, E o aplicativo que tem lá, que tem 5.000 receitas, né, da Gazeta. É verdade. Bomba muito por causa disso também. Todo mundo copia a gente. Pode... Amor meu, obrigado mais uma vez. Eu ainda não consegui fazer o que, amor? O canole que eu roubei de você na semana passada, não vou conseguir. Né? Ai, que bobinha. Teve aqui o nosso querido chefe. Imagina. Olha, como você sabe, terça e quinta, a Cris está com a gente aqui, ou Padi, como você gosta. Mas você pode estar com ela todos os dias, desde que você acesse o site folha.com/telepadia. Está todo dia lá. Você pode também estar com ela todos os dias na coluna Zapping e na Olá, né? Olá. No jornal Agora São Paulo. Só que terça e quinta ela é toda nossa. Toda, all yours. Toda nossa, toda sua. Cada dia mais insuportável. Beijo, meu amor. Beijo, muito Até obrigada. terça. Até terça. Então, bom fim de semana, né? Quebrei. Isso é felicidade. Será? Certeza. Pro médico. Olha, existem certas obrigações, certos deveres da televisão. E um desses deveres, que é o maior de todos, talvez, seja informar. Então, na TV é muito importante informar você em relação à saúde e essa informação mais preciosa, sabia? Por isso chegou a hora da gente focar no combate às hepatites virais. Já que nós estamos em julho, que é feita a campanha de prevenção. Eu tenho experiência para falar dessa história e vou contar para você. A hepatite, na verdade, é uma inflamação do fígado que pode ser causada por vírus. Tem outros tipos de causas, mas as mais frequentes são as infecções do tipo A, B, C, que é a mais brava, e a D. Bom, isso pode acontecer de vários motivos. Pode ser até por abuso de álcool, substâncias, drogas, né? Enfim, remédios. Quem vai nos contar mais sobre isso é a infectologista da Rede DOR,
do Hospital São Luís, que é a doutora Raquel Moarec. E linda, dá uma olhada. Doutora? Você que é linda. Obrigado por ter vindo, amor. Prazer imenso conhecê-la. Obrigado, querido. Prazer é meu. A Rede D'Or é um grupo do Rio, mas estão em São Paulo agora, né? Ah, já faz um tempo. Há um tempo, é. Isso. Lá no São Luís, é meu caminho para ir para casa. Ah, é? No Morumbi. Agora Eu passei temos o por Hospital lá. Novo, o Vila Nova está. É, Que isso. é um outro novo hospital da rede. Amor meu, Raquel, vamos falar das hepatites virais e por que elas são tão perigosas. Eu fiquei com essa história da hepatite na minha cabeça porque a minha mulher teve hepatite C. E quando teve, ainda não havia a cura, como existe hoje, para hepatite C. Caríssima, nós vamos ter que falar isso também, mas hoje já existe cura para hepatite C. E para mim, foi um desespero, porque a evolução é cirrose e câncer, né, de fígado. Fiquei muito preocupado naquela época e achei que eu tinha o dever de falar da prevenção para quem nos ouve. Sim. Então, eu quero que você fale por que as hepatites são tão perigosas e está na sua mão. O infectologista sabe de tudo. Nada. Olha, hepatite é uma coisa grave, mas a gente fala que tem mais de 3% da população mundial é portador de hepatite. 3% em relação a 7 bilhões de pessoas é um número extravagante, para dizer no mínimo. Sim. Por isso que existe agora um programa, que não é só nosso, do Brasil, do mundo inteiro, em erradicar, acabar com a hepatite até 2030. Então existe um incentivo internacional para que isso ocorra em todo o mundo, principalmente a nós. Então nós no Brasil, Ministério da Saúde, estados e municípios estão com um projeto para erradicação da hepatite, principalmente a C, né? A C que é a mais grave. Que a B foi praticamente erradicada porque tem a vacina, né? Então, ela tem, mas ainda temos em torno de 20% das hepatites ainda são hepatite B. Uau, não sabia. Isso. A hepatite C corresponde a 40% a 60% dos casos, principalmente no nosso estado. Uau. Ainda é muito alto, tá? Existem alguns estados com mais e menos outras hepatites. Mas a gravidade, pela alta mortalidade, casos graves de hepatite C, existe esse programa, com a graça de Deus, que está entrando mais intensivamente agora para nós todos, um projeto para 2030 erradicar todos os casos. Ai, que boa notícia. Raquel, tem uma coisa que eu queria que você falasse também, é o seguinte, todo mundo acha que hepatite é quando você fica amarelo, e a hepatite C, por exemplo, é assintomática. Então, ela é uma doença, a gente fala silenciosa, tá? Poucas vezes nós temos sintomas. A gente fala que é em torno de 5 a 10, chegando até 15% nós temos sintoma. Que seria esse amarelão no rosto, tá? Dor no corpo inteiro, dor na barriga, tá? Náusea e vômito. Esses são os sintomas. Você fala, quais outras patologias que podem dar isso? Um monte. Claro. Tá? Então, nós temos uma população-alvo que a gente tem que prestar atenção. Qual é ela? A gente diz que provavelmente possa ter entrado em contato alguma vez na vida, são as pessoas acima de 40 anos. Isso. Elas têm a obrigação de fazer o exame sorológico para se constatar se teve contato ou não com o vírus da hepatite. Tá? E buscar se isso tem na família também alguma coisa, para a gente poder fazer a pesquisa e investigação e tratamento. Há, na verdade, um processo genético nessa história? Não é genético, é familiar existe, né? Existe uma transmissão, porque você entenda que o vírus ele está no ambiente, quando você tem manipulação com um utensílio higiênico pessoal, ele fica vivo quando você se machuca até 7 dias o vírus da hepatite, naquele ambiente. Então, se você usa um material da outra, da sua família, pegou de pai e filho, e isso é feito uma transmissão cruzada e ele é silenciosa, essa patologia, e a gente não sabe se a pessoa está ou não. Porque, olha, Raquel, a Kika não tinha nada, não sentia nada. Foi fazer um exame de rotina. Isso estava lá o vírus da hepatite C. Isso, então essa é a prioridade. Tanto que a vacinação que nós não temos para C, né, só tem A e B, ela é indicada que as pessoas acima de 40 prestem atenção, porque provavelmente elas não são tão imunizadas como os jovens que nós temos na carteira de vacina agora. Eu ficava encafifado com essa história do acima de 40 anos.
E depois tinha a geração Baby Boom, depois da Segunda Guerra. Por que isso? Porque foi quando tivemos mais análise para diagnóstico e mais a investigação. E os controles, né? Porque foi na era, um pouquinho depois veio a era do HIV, teve uma outra era, a maior, um pouco maior, que a gente começou a ter controle, principalmente dos bancos de sangue, onde era a maior transmissão. E a gente constatou que as pessoas um pouco antes, provavelmente, entraram em contato com o vírus C sem saber. Então, essa é a busca por essas pessoas. E a dificuldade, né, de você saber como você pegou esse raio Não desse tem. vírus, né? E eu queria que você falasse sobre os tipos, as causas, porque todo mundo falava assim, você frequenta manicure? Você fez alguma cirurgia na boca? Não, fez tudo, mas como é que você vai determinar? Você tomava injeção quando você era pequena? Porque aquelas injeções com... Sim. Você fervia... Aquela seringa de vidro. De vidro, enfim. Ó, hepatite A, antigamente, não só, né, mas ela é que a gente fala, se pega por alimentação, sem cuidados de higiene, praia, aquelas águas de bico, onde você não tem um controle muito rigoroso da qualidade disso, e se transmite também por fezes ou limpeza, que é onde a gente não está muito adequadamente. Só que a hepatite A, a partir de 2015 e 2016, principalmente agora, tivemos um surto em São Paulo de hepatite A. E a transmissão foi muito mais sexual do que alimentar. Olha! Isso mostrou-se, mudamos uma adequação, porque antes a gente falava que a hepatite B, C e D eram de transmissões sanguíneas e mais sexuais. E a A estava fora disso. A A, ela entrou também ao esquema de transmissões sexuais também. Então a A, antes só tinha vacinação infantil, agora ela aumentou o espectro dela, a gente dá para profissionais do sexo, profissionais de saúde e para as pessoas que têm relações com homens com homens. Então isso, o governo ele já banca isso normalmente nas campanhas de vacina. Então, e os portadores de alguma imunodeficiência ou com alguma outra hepatite também têm direito à vacinação da hepatite A. Essa é a A. Então, ela é de transmissão alimentar e agora transmissão sexual em mais de 70% das vezes. Meu Deus, Tem cura, isso completamente. Tem cura espontânea e não leva a cronicidade e nenhum tipo de câncer, nada. Ótimo. Hepatite B. A hepatite B, uns 25%, ela tem uma transmissão que a gente não sabe de onde veio. Eu tenho ela como achado sorológico, mas eu não sei como eu peguei. Temos 40% uma discussão de higiene pessoal, de materiais que se compartilha. Usuários de drogas, na grande maioria, e ela pode ser feita uma transmissão de mãe para criança, se não foi feita toda a adequação dos protocolos, tá? Que posso passar. E por amamentação, se eu sou em replicação do vírus. Então, ela é de transmissão sexual, por transmissão de drogas e por materiais, tipo tatuagem sem controle, antigamente por transfusão de sangue. Então, existe por materiais de higiene, uso de escova de dente onde tem sangramento, porque o vírus está presente e ele dura, isso que eu expliquei, 7 dias no ambiente. Então, é bastante. Vamos e manicure também, né? Também? Também a abelha é muito alta. Mas hoje existe já protocolos de orientação e treinamento em várias equipes profissionais para diminuir essa transmissão cruzada ou da permanência e não desinfecção ou esterilização dos materiais. Então, todo mundo hoje tem obrigação de se fazer uma desinfecção e uma esterilização do seu material. Autoclave, essas coisas, né? Tudo é obrigatório nisso. Claro. E a C? A C tem essa percentagem também, que é um pouco maior, de 30%, 40%, que a gente não sabe como se pega a hepatite C. Não é que não se sabe. Tem imaginações dessas transmissões cruzadas familiares que veio de família a família e que não tinha, nem a sorologia não se fazia antigamente. E tem a transmissão por drogas, que ela é uma das principais, ela faz parte daquela que a gente fala, redução de danos de pessoas que usam drogas injetáveis para outras drogas menos invasivas para transmissão menor de doença grave. Então, ela é uma doença grave,
de alta transmissibilidade sanguínea por drogas e também por tatuagem, você faz na beira da esquina. A gente tinha muito isso quando eu fiz residência, a gente fazia uma orientação, pegava um pessoal e ia no centro da cidade, porque eles faziam as tatuagens no chão, sentado, fazendo a tatuagem um no outro. Então havia uma transmissão de hepatite C imensa. Ou seja, essa coisa meio de tesourinha, de alicatezinho de manicure, falaram tudo isso, né? Faz parte. Isso faz parte. A gente até, o material nosso, a gente não cuida muito dele também, né? A gente põe tudo numa sacolinha e deixa lá. Na necessária, é verdade. Isso, e isso fica sem fazer também a higiene, a limpeza desse material. Nós em casa não fazemos. E na parte de manicure e tudo, começou-se a melhorar essa qualidade desse material. Então hoje a transmissão cai menos ainda pelo cuidado disso. Olha, eu estou vendo aqui um dado do Ministério da Saúde. Em 2018, os casos de hepatite no Brasil mais que dobraram em homens com idade de 20 a 30. Isso. Por que esse aumento? É pelo materiais e o contato ambiental. Então existe também transmissão, a gente não discute muito transmissão sexual, mas a gente fala que para profissionais do sexo, aquela pessoa que tem muita relação sexual, eu tinha paciente que tinha muitas relações sexuais dia. Uau. E a transmissão é muito grande. Mas assim, a transmissão nessa faixa etária é pelo contato de materiais de higiene que a gente discutiu e usuários de drogas. Tá? Agora, para todos os tipos, não é o mesmo tratamento, né? Não. O tratamento, por exemplo, da hepatite C, que eu Olha, a gente tinha antes o tratamento que só tinha uma cura de 45 a 55, depois subiu para 75, hoje é acima de 90% de cura da hepatite C. Tratar um paciente com hepatite C, se ele já tem um câncer hepático, também é indicativo de tratar a hepatite C, para diminuir a presença do câncer. E hoje os antivirais específicos hepáticos, eles têm alta resposta de cura. Então, hoje, testem... Só que custa $200 mil. Então, faz parte do programa nacional. O tratamento de hepatite C hoje é dado pelo Estado e pelo governo. Vai quebrar o governo, porque $200 mil por tratamento. Por tratamento, né? Mas hoje o tratamento já diminuiu, eles são tão mais eficazes que hoje já caiu, tem tratamento que é para 8 semanas, tem tratamento para 12 semanas e no máximo 24 semanas. Então hoje o tratamento ele é muito mais eficaz, tem menos efeito colateral e é muito mais fácil de se tomar, porque ele é oral. Antes era injetável, era subcutâneo, tinha remédios outros associados e tinha muito efeito colateral e baixa resposta. Exatamente. Amor meu, quero te agradecer muito por ter vindo. Eu queria continuar com essa pauta, estou com um programa ao vivo, mas olha, ela podia voltar, né, para falar? Raquel, volta. Volto. Para falar, porque hepatite é uma coisa que... Ainda mais que nós estamos em Julho Amarelo. Doido, Julho Amarelo, né? Que é o mês da prevenção. Olha, seria bom, só passando isso é importante, que tem vários locais de testagem que vai funcionar durante a semana e durante os finais de semana em vários locais. Como é que a gente faz para saber onde é que tem? Está pela prefeitura, tem os locais de postos, até em metrô, até em vários locais de shopping, para poder testar para hepatite B e C. Essa moça tão linda que você está vendo é uma infectologista de primeira grandeza. Ai. E a doutora Raquel Moarec, a quem eu agradeço muito por ter vindo. Vai voltar, viu? Ai, uma honra é minha. Obrigado, Raquel. Obrigado, querida. Estamos de volta com todo o seu para mais uma viagem de sabores e de sensações, porque afinal, comer bem desperta um monte de coisa boa na gente. Pode acreditar. E essa baianinha aqui, bonitinha, traz na sua formação todo o sincretismo cultural que ela carregou em sua trajetória. Porque na cozinha não ia ser diferente. Nos anos 70, presta atenção no currículo dela. Viveu em Londres, Nova York, Los Angeles, mas foi pela Tailândia que ela se apaixonou perdidamente. E assim nasceu o seu restaurante Mestiço. Vamos recebê-la? Ina de Abreu. Obrigado, Ina. Você está bem, meu amor? Tudo bem. Como vai? Muito bem. Você sabe que é um lugar tão encantador, né? A Tailândia. Meu pai gostava muito de lá da Tailândia, né? Ia a trabalho, mas era apaixonado pela Tailândia.
E eu acabei me envolvendo, de certa maneira, com as coisas Thai que você está trazendo aqui, e nós vamos nos divertir muito. Queria que você falasse dessas influências todas que você teve na sua cozinha. A Thay foi realmente a última influência e foi a que me impulsionou a abrir o restaurante. Porque meu restaurante é variado, contemporâneo, mas tem especialidades tailandesas. A comida tailandesa me encantou de uma certa maneira muito forte. Quando eu morava em Nova York, a chinesa estava dando lugar à comida tailandesa. Tinha um em cada esquina, como era a chinesa antigamente. E cada aroma, cores, sabores que... É impressionante. Entrava no restaurante, já vinha aqueles aromas tudo. Fiquei muito impressionada. E aí eu tive que ir na Tailândia aprender. Mas você foi à Tailândia? Fui à Tailândia. Estive em Bangkok, né? Fiz curso com a senhora, que era uma dos mais especiais chefes da Tailândia. Engraçado. Claro, você fala inglês, que todos lá falam. Todos falam. O inglês é Todos engraçado falam. isso. Meu pai me contava. O que você vai preparar hoje pra gente? Eu vou preparar um prato simples, mas bem saboroso, que chama samui. É um frango empanado com um molho tailandês, que leva os temperos misturados, leva ao gosto thai, certo? Sempre secretos esses molhos. Ninguém diz. Não, tá aqui, ó. Um molho de ostra, molho de soja, açúcar mascavo, alho, cebola roxa. Todo esse conjunto, a Tailândia usa direto cebola roxa. O chala, ele usa direto a cebolinha roxa. Shallot e cebola roxa. Branca nem entra lá. E aqui é um molho de ostra muito bem feito, é comprado eu gosto. muito Eu bem gosto, feito. eu gosto. E dá um sabor bem todo reduzido, especial. eu também acho. É. Agora, e esse arroz aí? Esse arroz é arroz de jasmim. E você Tô sabe... bem na fita? E você sabe como é que se cultiva o arroz de jasmim? Não. Eu fui numa plantação de tardinha, 6 horas da tarde, com o vento batendo, o aroma de jasmim. Ele faz uma fileira de arroz, uma fileira de jasmim, uma fileira de arroz. Ai, na que horta. lindo. É assim. É o aroma, não tem nada. É o aroma do natural que faz o arroz. Sensacional. 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 Bom, tem alguma dica para a gente fazer esse frango, empanar esse frango, principalmente? Empanar eu vou Tô mostrar. vendo a farinha ali. O empanar depois fritar é muito simples, mas empanar Deve ser a gente mais tem que... complicado. Deixa que eu ajudo. Primeiro eu vou tirar essa aguinha aqui um pouco que ela se formou, Tá. certo? E aí já vou botar ele aqui. A peneira só na última etapa, Tá. é que na hora a gente vai botar a farinha e vai empanar. Certo? Empanar ele vai grudando, porque ele tá molhado, Farinha né? de trigo. Farinha de trigo. Tá. Se quiser botar farinha integral, também funciona. Tá. Né? Tem uns condimentos que eu gosto e tem outros que eu tenho uma certa resistência. O mais famoso, o mais difícil, o principal, eu tenho uma certa resistência, é o curry. Curry. Pode ir curry aí? Olha, esse prato não é, assim, indicado para o curry, porque o curry é... Ótimo. Ótimo. O curry sempre vem acompanhado do leite de coco. Sei. A pasta do curry, ela é dissolvida no leite de coco. Então não é para esse prato. Legal. Tem outros pratos. Ótimo, Tem o curry também. ótimo. Você não gosta do curry? Olha, não é que eu não goste, é que sabe aquela coisa, como, acho legal, mas não é a sua minha preferência. Não é minha preferência. Tá certo. Na vida é assim. E olha, eu vou dizer, o curry, o trabalhão que dá, mais de 54 ervas, é uma loucura. Isso é importantíssimo fazer para esse frango, para não ficar excesso da farinha. E daqui, a panela com óleo, joga. Quando ele começar a dourar, já tira. Tá. É isso. Não tem nenhum segredo. Tem, Como você assim? acabou de ensinar. Olha, a Ina de Abreu, ela assina Cozinha do Restaurante Mestiço, na Fernando de Albuquerque aqui. Fernando de Albuquerque, 277 na Consolação. Isso. Vou dar o telefone dela. Eu sei que ela é bonitinha, mas o telefone que eu vou dar é do estabelecimento comercial, não é dela. 3256-3165. 3256-3165. Isso. Tô doido para provar esse seu franguinho Tá tarde. certo. Vamos à Até luta, já, meu né? amor. Até já. Já volto aí. Eu adoro frisar o seguinte, que comer bem nos leva para lugares diferentes, para culturas longínquas. E aí, na sua cidade, como é que você se aproxima das outras culturas? E da nossa, da cultura brasileira. Esse é o tema da nossa conversa a seguir, com 2 disseminadores culturais.
Isso é minha praia. São eles o jornalista, crítico e dramaturgo Miguel Arcanjo Prado e o ator, diretor Robson Catalunha. Obrigado por terem vindo, minhas crianças. Olá. A gente que agradece. Imagina. Lembro de fazer matéria na sua casa para Contigo quando eu era repórter sobre as suas obras de arte, lembra? Ah, meu Deus do céu, mas faz muito O tempo. amante das artes. Mas É um prazer vir Obrigado, aqui. que estamos nos tornando clássicos, né? É isso. Não vou dizer mais velhos, clássicos, né? Bom, meninos, o assunto hoje é cultura e eu vou dizer uma coisa, com toda sinceridade. É minha paixão. Cultura é minha paixão. E nenhuma administração do nosso país, nenhuma priorizou a cultura. Realmente. No Império, sim. Dom Pedro II é uma pessoa ligada à cultura, mas na República isso zerou. E já que o assunto é cultura, nós vamos começar falando da peça de vocês, que celebra uma diva histórica. Quem vai falar? Olha, Rony, a gente fala nesse espetáculo, olha as imagens, da diva Fedra de Córdoba, uma grande estrela internacional, que é homenageada na primeira peça que eu escrevi, Entrevista com Fedra. Essa aí na tela é a Márcia Dailin, que faz o papel da Fedra de Córdoba. E esse outro aí do lado dela, assustado, é o Rafael Garcia, que é ator e faz o meu papel. Por quê? A peça é baseada nas entrevistas que eu fiz com a Fedra, que era uma diva muito temperamental, como as divas são. A Fedra veio de Havana, trabalhou em Buenos Aires, foi estrela do grupo de teatro Sátiros, né? Um grupo muito importante aqui de São Paulo. Sim. E eu entrevistei ela quando eu trabalhava na Folha, no Jornal Agora, no R7, na Record. Sempre entrevistava, porque ela era uma figura assim. Na Contigo, que eu fazia a coluna de teatro, né, e de artes na Contigo, quando eu te entrevistei. Foi. E a gente fez esse espetáculo que está no Sátiros, toda segunda-feira às 9 da noite, para homenagear a Fedra. E aí a direção, eu convidei o argentino Juan Manuel Teliateg, um grande artista que vem de Buenos Aires, onde a Fedra trabalhou, para fazer a direção conjunta junto com o Robson Catalunha, que trabalhou 7 anos, né, Robson, com a Fedra. Conheci a Fedra no Sátiros, trabalhamos juntos 7 anos. Era uma diva e como toda diva temperamental. E a gente retrata a Márcia Dailin, que interpreta a Fedra, e a gente tentou trazer um pouquinho dessa saudade que a gente tem da Fedra. E a Márcia está fazendo um trabalho bem bonito, porque é uma responsabilidade, né? Interpretar a Fedra de Córdoba é uma grande responsabilidade. Agora eu vou dizer uma coisa, teu sobrenome implica numa coisa bastante interessante. A família da minha mulher é catalã. Oh. Mamãe. Tem um temperamento calminho, Não, né? são todas divas, né? São todas divas. Bom, para lembrar você, a entrevista com Fedra está em cartaz aqui no Espaço dos Sátiros, que é aqui pertinho, na Praça Roosevelt. O nome da praça é Franklin Roosevelt, mas todo mundo conhece a praça como Praça Roosevelt. Número 214, que é hoje um lugar emblemático, uma referência da dramaturgia aqui na nossa cidade. Segundas, às 21 horas. Essa coisa alternativa eu adoro. Segundas, às 21 horas, até o dia 2 de setembro. Portanto, corra. Daqui a pouco está chegando agosto aí. Enfim. Antes de desejar sucesso para vocês, eu quero dizer que nós vamos agora para o tema. Vamos lá. Como é que vocês consomem cultura hoje em dia? Vai lá, Robson. Olha, eu tenho tido pouco tempo de ficar em casa, não assisto, não consigo ver na telejornal e tal, mas eu comecei a seguir nas redes sociais os jornais, revistas e pessoas que escrevem, que falam, então eu tenho me mantido informado pelo celular. Que coisa impressionante, você tem agora um mundo, né? Tá tudo Olha, ali, isso é um né? absurdo. Você sabe que eu me sinto um dinossauro às vezes. Eu sou filhote de gravadora, de televisão aberta e tudo, né? Estão aparecendo agora, não só a TV Cultura, porque eu tenho uma paixão recôndita, mas hoje existem canais de televisão, lamentavelmente, não abertos, mas me disseram que já vão abrir, como o Arte 1, por exemplo. Que é maravilhoso, né? Que Maravilhoso, programação. maravilhoso, maravilhoso. E eu acho que essas coisas, cabe a nós trabalhando com comunicação, Com certeza. isso é um comprometimento que a gente tem com a cultura, principalmente a cultura nacional e com o social, naturalmente, né? E disseminar, né, Rony? É claro, Como você tem que faz aquele espalhar programa, isso. né? Falando aqui de teatro, eu faço o blog do Arcanjo no UOL, que eu sou colunista Sim. lá do UOL,
sempre cobri cultura, sempre batalhei muito pelo espaço da cultura nos veículos nos quais eu passei, lá na Editora Abril, na Folha de São Paulo, trabalhei na Ilustrada há um bom tempo, no Jornal Agora. E sempre foi uma questão assim, que o repórter também na redação batalha, né? Depois eu virei colunista, aí tem um espaço, né, que você tem mais autonomia para falar das coisas. Ninguém vai copidescar você. Isso, o texto final te pertence. O Miguel é uma das pessoas que mais escreve sobre teatro atualmente. Ai, querido, que bom. Eu aprendi lá com o Rony, quando ele me mostrou os quadros da casa dele. Eu nunca me esqueço do Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe tem uma história muito interessante. O livro estourou aqui no Brasil numa época em que não se conhecia muito. E havia, como todos nós brasileiros somos preconceituosos, uma certa reserva. Esse é livro de Miss, é livro de Miss. Eu sou aviador, eu tinha lido toda a obra de Exupéry, porque ele era aviador também, e tudo falando de aviação. De repente, fui no programa da Hebe, a Hebe disse, você é aviador? Não tem nada a ver com aviação. Digo, não, eu começo de carreira, eu sou 21 anos de idade. Ela disse, mas não tem, você não tem cara de aviador e tal, você parece assim meio frágil. Aí, de repente, ela disse, ele não parece o Pequeno Príncipe? Ai, Deus do céu. E aí pegou o apelido, Pegou o apelido, pô, até hoje, né? Melhorou, agora não é só pequeno, que eu fiquei velho, agora é só príncipe. E o livro estourou aqui, e a dona Consuelo, Sim. Ela queria saber, a mulher do Antoine Saint-Exupéry, queria saber por que estourou o livro aqui. Não, rock and roll lá, cabeludo, não sei o que e tal. Ela mandou fazer aquele, eu te contei, Sim. Ela mandou fazer aquele Pequeno Príncipe, lá na época Tchecoslováquia, que não existe mais o país, mandou fazer aquilo e mandou para mim de presente. É a coisa mais amada que eu tenho, muito mais do que o Portinari que você conheceu, do Sim. que o Picasso que você conheceu. Picasso, não, para mim é o Pequeno Príncipe de barro, porque ele é feito, é cerâmica, né? Tem amor, né, Rony? Lógico. Cultura Passa mais tem que ter importante. amor, né? É lógico. Tem é que ter lógico. verdade. Uma coisa que eu fico, Robson, as pessoas falam assim, a arte é muito cara. Por que enche o Ibirapuera quando vê uma orquestra sinfônica? É verdade. Enche, lota, porque ele não tem acesso. A gente tem que divulgar, tem que Não disseminar, fica sabendo. como você falou. O Barbeiro de Sevilha estava no Municipal, assistia, era 10 e 20 reais e 10 reais. Uma ópera consagradíssima. Pelo amor de Deus. É incrível. Um bom apetite para vocês, meus cantos. Vamos provar aqui para dizer para ainda que não serve nada. Não é? O cheirinho tá Não. maravilhoso, hein? Não é cheirinho, é perfume. É o perfume. Tá bom. Obrigado, meu amor. É diferente, né? É, É uma coisa Não é diferente. diferente, é maravilhoso. Opa. também acho. Agora, o Robson estava falando dessa história de se informar através do celular. Sim. E esses canais de YouTube? O que, é que vocês acham? Especializados. Então, é interessante exatamente por isso, porque você pode encontrar um segmento específico de interesse e aprofundar, porque tá tudo na internet, né? Então tem gente que, estamos comendo agora, tem gente que só fala sobre gastronomia, tem gente que só fala sobre teatro, tem gente que só fala sobre qualquer assunto. Eu acho que é interessante porque você pode seguir uma pessoa e acompanhar e ter dicas e se informar através na palma da mão. E abriu espaço, né, Rony? Porque às vezes a grande mídia não estava dando para determinados assuntos. O seu programa é um diferencial porque você sempre recebe artistas do teatro, você fala de exposições, você fala da cultura. Mas, infelizmente, nem todo programa na televisão tem esse espaço. Então, acho que os canais no YouTube e mesmo no Instagram, né, que agora também já está crescendo cada vez mais, foram esse espaço para onde o público interessado nesse tipo de assunto, que não via mais programas que falam disso, conseguem dialogar diretamente com esse público, trazer as pessoas para assistir, para prestigiar. Claro, a falta de acesso, não tem, você acabou de falar, não tem acesso, não tem porque não existe, né? Uma coisa muito complicada. E, olha, tem iniciativas, por exemplo, uma virada cultural. Sim, incrível. De graça. E quando se fala muito dessa história de que a cultura custa caro, isso me... São Paulo e Rio, por exemplo, essas campanhas culturais que estão acontecendo, a gente vê isso, né? São fortes. Mas e nos outros estados? Curitiba tem um grande festival de teatro. Sim, Curitiba. Você apresentou a peça Mississippi, Sim, né, do Saturno lá esse ano, eu tava lá. Estreamos um trabalho esse ano lá. Já fui algumas vezes para lá e o Leandro Knopfus faz um trabalho incrível há alguns anos. Meu amigo querido, Leandro.
Um beijo aí, Leandro. Beijão. Movimenta aquela cidade. Durante o período do festival, Curitiba recebe os hotéis, ficam lotados e... Tem que ficar ligado nos festivais, né, Rony? Por exemplo, quem é do interior, de outras capitais, geralmente tem um festival de cinema, o festival de teatro, Isso. o festival de circo. Isso. Então também cabe, eu acho que cabe a pessoa, Rony, ser curiosa também. Começa a buscar onde tem eventos de graça na sua cidade, onde tem eventos de graça em São Paulo, muitas vezes a preço popular. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem a rede de Sesc, que tem shows com grandes estrelas da música a R$20. Claro. O Meia, próprio 10, municipal. 30. O próprio municipal há pouco também tinha R$20 o ingresso há pouco tempo. Conta Tem um pra ele que você projeto vai fazer uma novo. peça lá. Tem um projeto novo agora. Hugo Pozzolo, que é do Grupo Palapatões, parceiro nosso da Praça Roosevelt, está dirigindo o Teatro Municipal e criou um projeto de teatro às segundas-feiras, com ingressos populares. A R$5, toda R$5. última segunda-feira do mês tem uma peça no Municipal a R$5. Desculpa, não tem. Gente, R$5 dá pra ir Não sim. tem desculpa não ir. Agora, o que seria necessário para o brasileiro valorizar mais a sua própria cultura? Vocês têm alguma ideia? Sei Olha, lá. E outras ideias seriam boas para disseminar a cultura por aí? Eu cresci em Sorocaba e mudei para São Paulo porque pensava muito que não tinha o que fazer em Sorocaba. Mas Sorocaba tem grandes artistas. Né? Sorocaba é um celeiro de artistas. Paulo Betti saiu de Sorocaba, Eliane Giardini, Aline Moraes, Alessandra Maestrini. É minha querida. Mas as pessoas... né? Terra boa, Sorocaba. Mas as pessoas acabam saindo. E eu penso muito nisso, assim, às vezes a gente não conhece o nome da nossa rua, pode ser o nome de um historiador, você passa a vida inteira morando numa rua e não sabe de quem é essa Aqui pessoa. na Fundação a gente faz isso. O nome das ruas, o que significa quem era. Né? Por quê? 1458? Meu Deus do céu. Já. Passa rápido, coisa boa, né? Tá vendo, gente? Então, vamos continuar almoçando aqui. O Todo Seu está chegando ao fim. Amanhã a gente se vê às 1h30 da tarde para mais um programão cheio de novidades. E como você e eu, né? Gostamos, né? Vou te esperar. Olha, você é um arraso. Olha, em termos de comida Thai, foi seguramente a melhor que eu comi até hoje. Parabéns, Ana. Parabéns mesmo. Muito amor. obrigada. Eu que agradeço. Prazer foi meu. Obrigado, amor. Minhas maravilhoso. crianças, vamos lutar pela cultura no nosso país. Tamo junto Contem nessa, comigo, Rony. tamo junto, porque vocês precisarem. Meto a cara lá também. Obrigado, criançada. Valeu, querido. Obrigado.